meus alunos do quinto ano. Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os ritmos, continuando, né? Os ritmos do Brasil. Na aula passada a gente falou sobre o frevo e hoje a gente vai falar sobre o maracatu, tá? E dentre os assuntos que nós vamos conversar aqui, nós vamos ver o que é o maracatu, tá? A origem do maracatu, quais são as características desse ritmo, os tipos de maracatu que existem e os instrumentos musicais que são usados nesse ritmo, tá? Mas antes, nós vamos começar a nossa aula corrigindo os exercícios de fixação da aula anterior. Vamos lá. De acordo com a nossa aula, responda as questões a seguir. O frevo é uma festa de carnaval do Nordeste brasileiro? Não, não é uma festa de carnaval, tá? É um ritmo musical e uma dança com origem no estado de Pernambuco? É essa daí, tá? É um ritmo musical e uma dança com origem no estado de Pernambuco, que atualmente foi introduzido no Carnaval de Recife, mas não é uma festa. O frevo não é o Carnaval, tá? Então é a primeira opção, tá? Até porque também vocês vão ver, à medida que eu for dando aula sobre outros ritmos do Brasil, vocês vão ver que no Carnaval de Pernambuco tem outros ritmos que não é só o frevo, tá? A origem da palavra frevo vem de agitação? Não, tá? Vem de ferver, sim, vem de ferver, vem de frever, né? A palavra ferver modificada gerou o nome frevo, né? A questão 3, vamos ver o que ela está pedindo para a gente. Quanto ao seu ritmo, podemos afirmar ser extremamente acelerado ou lento? Não, o frevo é extremamente acelerado, tá? Ele é um ritmo bem animado, um ritmo acelerado, justamente para levar o espectador, o dançarino, a dançar de forma bem animada, tá? Vamos lá. 4. Qual o adereço do frevo que o torna mais característico? Olha só, o frevo ele tem aquela roupa característica, bem colorida, tá? Não é o sapato do frevo, por quê? Porque eu já vi apresentações de frevo em que o dançarino, para facilitar a movimentação, ele dançava descalço. Já vi algumas manifestações de demonstração de frevo, apresentações, em que a dançarina estava com sapatilha de balé. E já vi também casos que eles estão de tênis com meia. Então, não tem um calçado específico para o frevo, tá? Mas um adereço, um objeto, né, que faz o frevo ser bem característico, que tem em todas as apresentações de frevo, é a sombrinha de frevo. Aquela sombrinha que ela pode ser ou toda colorida, ou pode ser de uma cor só, tá? Mas sempre tem a sombrinha de frevo, tá? Tem quem marcou sombrinha de frevo, acertou. Vamos lá, vamos agora entrar no assunto da nossa aula de hoje, na qual a gente vai falar sobre o maracatu. E eu começo com uma pergunta: o que é o maracatu? Tá? O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro, tá? Que envolve música e envolve dança. Tá? A origem, ele tem origem afro-brasileira, ou seja, ele tem a ver com uma origem africana, com a vinda do negro para o Brasil, tá? Para ser escravizado aqui, foi, né? Nessa época que ele foi trazido. Tá? E ele tem origem afro-brasileira, ele foi criado no estado de Pernambuco, também em Pernambuco, né? E estando presente em cidades como Olinda, Recife e Nazaré da Mata. Nessas 3 cidades existe a manifestação do maracatu, tá?
Não se tem uma data exata de quando teve início essa manifestação aqui no Brasil, mas existe um registro, tá, da manifestação do maracatu, a mais antiga, tá, que data de 1711. Então considera que não como uma origem, mas como a manifestação mais antiga sendo essa, de 1711, tá? Porque o ano exato não existe, isso é uma informação incerta. Bem, aqui eu coloquei para vocês verem os trajes que são usados no maracatu, são um chapéu cheio de fita, as roupas muito coloridas, né? E usa-se também vários personagens. Vamos ver como que fica. A origem de maracatu são incertas, mas estão ligadas ao aspecto religioso e com a coroação do rei do Congo, tá? O que é o rei do Congo? O rei do Congo foi uma figura, um personagem, tá, que surgiu para administrar os povos negros que eram trazidos para o Brasil, a fim de serem escravizados. Então, eles pegavam, elegiam uma daquelas pessoas que estavam sendo trazidas como o chefe daquele grupo, que era o rei do Congo, tá? Então, como característica do maracatu, o que a gente tem? Ele veio para o Brasil, tá, como um elemento religioso. Tá? Por quê? Porque a coroação desse rei do Congo, ele se dava na igreja. Tá? Então, o maracatu perdeu esse elemento religioso, tá? E foi introduzido no carnaval. Tá? Só que preservou, tá? Manteve alguns elementos próprios, tá? Como a diferença dos cordões, dos blocos carnavalescos. Tá? Então, o maracatu ele é uma mistura de cultura africana, portuguesa e indígena. Tá? Tem elemento dessas três etnias, digamos assim. Tá? É uma dança elaborada e tem a presença da personalidade, da figura da baiana. Tá? E nós temos dois tipos, tá? Tem o maracatu nação e tem o maracatu, desculpa, e o maracatu rural, tá? O maracatu nação, tá? Também é conhecido como baque virado. Tem uma expressão, é a expressão mais antiga do maracatu. Ele é feito em cortejo, pessoa uma seguindo a outra, tá? Onde são conduzidas algumas bonecas negras, né? Essa boneca é feita de madeira e ricamente vestida, e são chamados de calunga, tá? Já o maracatu rural, chamei maracatu, o baque solto, tá? Eles são, os participantes são trabalhadores rurais, e o destaque é dado ao personagem chamado caboclo de lança, tá? Que usa uma grande volumosa chapéu de fitas na cabeça e com uma gola coberta por lantejoulas, tá? Além de o caboclo de lança, ele ser caracterizado por ele usar uma flor branca entre os lábios. Ele vem com uma flor pendurada nos lábios, tá? Aqui é a bonequinha que eles carregam, que é a chamada calunga, né? Ele vem carregado por uma baiana e essa bonequinha ela vem ricamente adornada para representar a figura principal desse tipo de maracatu, né? No caso, o maracatu nação. Já o maracatu, o baque solto, né? Ele vem com a figura do caboclo, tá? De lança, que eu falei para vocês que vem com uma flor na boca, e na foto menor a gente pode ver a lança que ele segura, também toda adornada de fitas coloridas. Tá? Os instrumentos, quais são os instrumentos usados no maracatu? Tá? São usados instrumentos de percussão, como caixa, o ganzá, o gongue, o tarol, o tambor. Também são utilizados instrumentos de sopro, só que em menor número. Usa o tambor e a corneta.
tá? E os instrumentos, principalmente os instrumentos de, de percussão, eles são chamados de alfaias. E essa alfaia, dependendo do tamanho do tambor, ela recebe um número. Então tem a alfaia 12, a alfaia 16, a alfaia 18. Quanto maior o número da alfaia, maior é o tamanho do tambor, tá? E os músicos que participam são chamados de batuqueiros, tá? Então eu coloquei para vocês ali os instrumentos, eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? O gongue, que é um agogô, né? Um agogô, só que ele só tem uma corneta, tá? É a primeira foto que eu coloquei. Tem a caixa, também chamado para a gente de caixa clara, né? Tem o ganzá, que é uma espécie de chocalho. Tem o tarol, tá? E tem um tambor que sofre uma variação de números de acordo com o tamanho. Alfaia 16, alfaia 12, como eu falei para vocês, tá? Bem, então relembrando, o maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. A origem do maracatu, tá? Principalmente na questão de data, ela é incerta, tá? Ele perdeu a sua característica religiosa e foi inserido no Carnaval de Pernambuco, tá? E nós temos dois tipos de maracatu, tá? E o maracatu são utilizados, na sua maior parte, em instrumento de percussão e, em sua menor parte, instrumento de sopro, tá? A nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula e um abraço para vocês.